Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos. A segunda etapa, do plano diretor. A gente vai falar sobre o diagnóstico. Eu convido aqui à frente o Pedro, que é o consultor do plano diretor que está sendo feito. Por favor, Pedro. Oi, gente, boa noite. Só justificar que a secretária Miriam está com problema de saúde hoje, então não pôde vir. E normalmente é ela que faz a apresentação. Eu sou da consultoria, da empresa consultora, e nós vamos fazer aqui, tentar substituir a Miriam, apesar de que ela está a pessoa mais indicada para fazer a apresentação. Mas nós vamos fazer uma apresentação, então, mostrando esse diagnóstico, todo esse levantamento que foi feito nesse período, nessa segunda etapa. Ainda é uma fase de diagnóstico, de análise das informações levantadas, e na terceira etapa que vem as propostas, as contribuições de macrozoneamento, políticas setoriais, toda a parte que compõe o plano diretor do município. Então nós vamos apresentar inicialmente essa fase do diagnóstico. Para registrar aqui, é importante falar que estamos começando o plano 1925, pequeno atraso aqui, mas está registrado então o horário do 19h25 da audiência. Que a audiência é uma etapa também oficial do processo de trabalho, conforme determina o Estatuto da Cidade. Está de uma lei federal que determinou toda a forma de elaboração do plano diretor. E dentre uma das condições da elaboração é exatamente a elaboração de uma audiência pública nessa fase intermediária, que é o diagnóstico, e depois no final, quando a gente tiver as propostas, também a gente fará uma nova audiência pública, tá certo? Vou passar então. Bom, o regulamento da audiência pública, ela exatamente está nesse contexto da elaboração, da definição do Estatuto da Cidade. A previsão sempre de 2 horas de audiência pública no máximo. Todos os documentos estão disponíveis, existe no site da Prefeitura um ícone plano diretor, é só entrar lá, tem todos os mapas elaborados, tem mais de 70 mapas, né, Liliana, que estão nesse site, todo o diagnóstico, levantamento de informações da cidade, processo de urbanização que a cidade teve, as legislações, está tudo lá, então é uma base de consulta importante. Pode passar? Eu não vou detalhar isso porque é o regulamento da audiência pública, mas as pessoas poderão participar se apresentando. Nós vamos fazer um trabalho aqui também mais livre, poderão se apresentar. Se representa alguma entidade, por favor, representa a entidade e tal, para poder perguntar e fazer as suas colocações, tá certo? Pode passar? Vamos lá então ao diagnóstico, que nós fizemos o levantamento. A primeira etapa é o que é o plano diretor. A gente fez um trabalho de mostrar para a cidade o que é esse plano diretor, o que compõe o plano, por que ele existe, né? Por que ele está sendo feito. Que é o que a gente fala que é o plano diretor. A segunda etapa é o diagnóstico, que é a cidade que se tem, né? Toda a parte de levantamento de informações, de avaliação da cidade. A terceira etapa, que é a que nós vamos fazer em seguida, é a cidade que se quer. A gente fez um diagnóstico, levantamos informações. Aí o que a gente pretende para a cidade? Onde quer que seja a área de desenvolvimento, de expansão urbana, a área ambiental, área rural, o sistema viário, como é que a gente quer que ele se interligue na cidade, as zonas de uso que a gente quer, zona industrial, comercial, residencial, como é que nós vamos organizar esse território, né? Então é exatamente a terceira fase que a gente vai ser a próxima que a gente vai elaborar. E a quarta etapa é exatamente o envio para a Câmara Municipal. O plano diretor tem que se transformar numa lei, uma legislação do município, para poder seguir uma lei aprovada pela Câmara Municipal, tá certo? A Miriam tem feito um trabalho também de envolvimento dos vereadores, tem dialogado com os vereadores. Então, quando o plano chegar na Câmara, ele passou por todo o processo de debate e discussão, e aí ele chega para exatamente fazer a elaboração da legislação. Agora, o que a gente busca
pensando em princípios, né, em conceitos. A gente quer uma cidade justa, uma cidade mais justa, uma cidade democrática, uma cidade inteligente. Isso está muito hoje em discussão em todo o país, a questão da inteligência, a questão da presença de formas de se tornar a cidade mais inteligente e sustentável, questão ambiental, o equilíbrio ambiental. A gente quer uma cidade que pense o desenvolvimento econômico, mas também a qualidade ambiental. Então a gente chama isso de sustentabilidade, é um princípio que a gente estabelece. A gente tem então dentro desses princípios a justiça e a inclusão social, direito à moradia, isso está no Estatuto da Cidade, moradia digna. Então, para isso, a gente pensa também isso dentro do plano diretor. O que a gente quer em relação à questão de moradia, de política habitacional, as funções sociais da cidade, da propriedade, né? A gente tem que sempre pensar, a cidade tem que se desenvolver, mas tem que pensar na função social que a propriedade tem e a cidade tem. Acessibilidade, mobilidade, a cidade universal, né? Isso, existem legislações que tratam da questão da acessibilidade, tanto de um prédio público, como da cidade como um todo. A preservação e recuperação ambiental, tudo isso está dentro do Estatuto da Cidade, né? É uma lei lá de 2001. Fortalecimento do interesse público, a descentralização e democratização da gestão da ação pública. Olha, dentro do plano diretor nós vamos pensar lá, nas políticas setoriais, como é que o governo, como é que a administração pública, direta e indireta, como é que ela se organiza para poder responder aos princípios, às diretrizes e às propostas que vão estar dentro do plano diretor. Então isso vai ter que estar lá, políticas setoriais, né? Como é que os órgãos públicos vão se organizar para poder responder essas demandas e implantar esses projetos. A primeira questão que é importante a gente considerar, dentro dos objetivos do plano diretor, é consolidar a cidade de Nova Odessa como centro regional. Nós estamos dentro de uma região metropolitana, nós estamos dentro do eixo de maior desenvolvimento do país, que é a macrometrópole de São Paulo. Você pega a região metropolitana de São Paulo, região metropolitana de Campinas, essa região a gente chama de macrometrópole, esse eixo, a Anhanguera Bandeirantes, é o eixo de desenvolvimento, intenso desenvolvimento econômico, né? Por isso que a gente fala, gente, da questão da sustentabilidade, só dá uma paradinha, da sustentabilidade, porque uma região que você tem muito desenvolvimento econômico, urbano, as cidades crescem, e crescem às vezes de forma desordenada, a gente tem que fazer um equilíbrio disso com a questão da sustentabilidade. Nós queremos que a cidade se desenvolva, que ela gere empregos, que ela gere moradia, mas também nós queremos que ela seja ambientalmente equilibrada, que as pessoas estejam morando num lugar com equilíbrio ambiental, tá certo? Então é esse o desafio do plano diretor. Como é que você faz exatamente esse equilíbrio? Bom, na primeira fase, só para resgatar, nós fizemos a leitura técnica. Nós estivemos nas secretarias, eu digo nós, é toda a equipe, né? Equipe da prefeitura, da consultoria. Nós visitamos as secretarias, as diretorias, as autarquias, e ouvimos esses órgãos públicos, pegamos informações para poder elaborar esse diagnóstico. O diagnóstico ele é principalmente a partir de um levantamento de informações e dados muito precisos, e foram levantadas muitas informações. E as secretarias, os órgãos públicos, a CODEM, a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria do Trânsito, todas as secretarias deram contribuições e informações que a gente foi elaborando o diagnóstico. E depois nós fizemos leitura, a gente chama de leitura comunitária. A gente passou a ter, através de reuniões com entidades, as próprias audiências públicas que nós fizemos na cidade, nós fizemos nos bairros e fizemos na prefeitura. Nessa audiência a gente apresentou as informações e as pessoas puderam dizer, aquilo ali está certo, isso aqui eu acho que tem tal coisa. Então a gente deu uma qualificada nessas informações. Então nós fizemos leitura técnica e a leitura comunitária, tá certo? E aí nós tivemos então o diagnóstico. Esses dados aqui vão estar lá no site da prefeitura. Lá nesse diagnóstico nós temos o contexto regional,
contexto municipal, econômico, o perfil de desenvolvimento econômico, as finanças, os aspectos ambientais, saneamento, drenagem, todas as informações estão lá colocadas. Aspectos demográficos, como é que a cidade nasceu, como é que ela cresceu, quanto tinha de população na década de 70, de 80, de 90, 2000, como é que foi esse processo de crescimento na cidade, como é que os loteamentos foram se instalando, né? Tudo isso está colocado lá em mapas e em dados. Os aspectos espaciais, estrutura urbana, mobilidade, infraestrutura pública, organização, tudo isso está colocado então no diagnóstico. A evolução histórica da urbanização. Eu participo de plano diretor já desde 1979. Eu fui servidor público, eu trabalhei com plano diretor, depois tive a oportunidade de fazer planos em muitas cidades. Essa evolução histórica é um ponto de partida de qualquer plano diretor. A gente pega lá, como é que a cidade estava em 1970, olha o núcleozinho original, ó, tinha 8.336 habitantes. Em 2010, em 91, 34.063 habitantes. Aí a gente já começa a ter os núcleos se formando, os loteamentos, a gente percebe uma evolução histórica, tá vendo? Tem cidade que essa coisa acontece de forma em núcleos, né? Ao longo do centro da cidade vai surgindo os bairros, tem lugar que acontece de forma esparsa, né? Que a gente chama um espraiamento da urbanização. Então cada local é uma história. Em 2010, 51 mil, e em 2021, 61 mil habitantes. Então essa foi a evolução histórica, tanto em população como em ocupação do espaço público, ó, certo? Só para as pessoas se localizarem, aqui nós temos a via Anhanguera, tá certo? Vai passar? Potencialidades. O que nós temos de aspecto positivo e aspecto negativo levantado? Aspecto positivo, inicialmente. Localização privilegiada na região metropolitana de Campinas. Nós estamos no centro, no meio dessa região de intenso desenvolvimento. Por aqui passa grande parte do desenvolvimento econômico do estado de São Paulo. Além disso, você tem universidade, você tem aeroporto, você tem rodovia, ferrovia. Então, é uma região de intenso desenvolvimento, um aspecto muito positivo. Tem município que não tem condição de se desenvolver, porque ele não tem ligação viária, ele não tem acesso ao emprego, ele não tem acesso à universidade, ao estudo. Então, a proximidade das rodovias Anhanguera e Bandeirantes, ainda que a Bandeirantes seja um pouquinho deslocada ali, mas o acesso você chega, aeroporto de Viracopos e a ferrovia, tá certo? Se a gente fizer um triângulo, gente, entre 3 aeroportos, né, Viracopos, Cumbica e Congonhas, a gente fizer um triângulo, você tem esse triângulo é exatamente o vetor de maior desenvolvimento do país. Do país, estou falando do país, não é do estado de São Paulo só, certo? Então esse é o primeiro aspecto. Estamos numa região de desenvolvimento, ótimo. Vamos lá. É um polo de crescimento industrial. Então nós temos aqui, ó, ao longo da rodovia Anhanguera, que está aqui, vou passar aqui, tá certo? É que eu esqueci meu projetorzinho. Aqui nós temos a via Anhanguera, aqui o município de Nova Odessa, a Bandeirantes está aqui, ó, um pouquinho mais para baixo aqui. Então, ao longo da rodovia Anhanguera, aqui tem um destaquezinho, ó. É um vetor de crescimento econômico que começa lá atrás, em São Paulo, e vem ao longo de toda a via Anhanguera um polo de crescimento industrial. Então, o plano diretor tem que pensar o que a gente projeta ao longo da Anhanguera, o que a gente pensa nessa região. É um vetor de crescimento. Você vê que eu não estou falando de proposta, estou falando de diagnóstico. Proposta é a próxima fase. Proximidade da rodovia dos Bandeirantes, né? Aqui a gente tem discutido, para pensar nos diagnósticos, apesar de você estar próximo da rodovia dos Bandeirantes, a gente não tem uma ligação direta ali. Então já se falou isso no passado,
de ter uma ligação que permita o acesso a Bandeirantes para facilitar o desenvolvimento também nesse sentido aqui, ó, tá certo? Pode passar. A área do IZ. O IZ, o Instituto de Zootecnia, ele tem um grande território aqui, olha. Ele tem um grande território que é uma área que tem pesquisa lá dentro, tem formulação de conhecimento de projetos, de programas e projetos, e é um potencial importante, porque é um grande território que pode ser muito bem utilizado tanto para pesquisa, como para tecnologia, para desenvolvimento econômico, para formação. Então, essa é uma área que a gente tem que pensar nela como um estoque de terras, que já tem um trabalho de pesquisa. É importante dizer isso, lá dentro tem um trabalho de pesquisa. Se o território é subutilizado ou não, é uma outra discussão, mas é uma área importante para o desenvolvimento do município. Pode passar? Nós também temos aqui, ó, uma coisa muito interessante. Aliás, quem é morador aqui tem que pensar que Nova Odessa tem um potencial que não é muito comum nos municípios por aí, que é exatamente isso aqui, ó. É um estoque de áreas públicas que tem um papel ambiental. Olha só todos esses verdinhos que vocês estão vendo aí. Nós temos as represas que abastecem o município, nós temos as nascentes. Sempre que vocês veem esse corredorzinho verde aqui, ó, é um córrego. Falando isso, tem gente que enxerga, que sabe e tal, mas para todo mundo entender, na ponta aqui são as nascentes, ó. Todas as nascentes, os córregos, as represas e o abastecimento do município. É muito raro você ter um município que você tem as represas de abastecimento dentro do próprio território. Normalmente são bacias que vêm de outro município, aí você não tem controle. Se o município polui aquele córrego lá no outro território, ou se ele não preserva, você acaba prejudicando o abastecimento do município. Aqui não. Aqui nós temos, claro que você tem outros córregos chegando, o rio chegando, mas você tem uma boa parte do território com autonomia, talvez seja essa palavra, para abastecimento. Isso é um patrimônio importante, gente, ambiental, e a gente tem que pensar em cultura, em lazer, ecologia, captação de investimento. Essas áreas são importantes para a preservação. E a água, o recurso hídrico, é hoje em todos os planos diretores, todos. Talvez a questão mais importante hoje nos territórios. Aí você começa a pensar em turismo ecológico, em gastronômico, esporte e outros usos, tá certo? Pode passar? Olha aqui, eu já adiantei aqui, autossuficiência, represas, o sistema Lopes, que abastece o município, o Recanto, que abastece o município, né? Então você tem esses sistemas de abastecimento, que é um patrimônio da cidade, que é muito raro. Campinas não tem. Campinas pega a água do Atibaia, que vem lá do sistema, quase o sistema Cantareira, né? Então você tem uma cidade como Campinas que não tem um abastecimento, uma reservação própria de água. Nova Odessa tem. Isso tem que ser preservado e pensado sempre. E esses sistemas têm essa possibilidade de parques ecológicos para dar qualidade ambiental para a cidade. Importantíssimo, gente, a preservação dessas nascentes. Tem que ter um programa de preservação de nascentes que é essencial para o município. Senão, hoje nós temos aqui, se eu não me engano, 110, para não falar um número errado, 110 nascentes aproximadamente. Essas nascentes têm que ser preservadas, porque senão com o tempo você vai ter 90, 80, 70, que vai secando, vai tendo problema, e aí você acaba comprometendo o município. Água, 99% da população, porque às vezes você tem também o recurso hídrico, mas o abastecimento não chega. Aqui não chega, até porque a CODEM fez um trabalho histórico importante, histórico de décadas. Então 99% da população tem acesso ao serviço de abastecimento. 3 sistemas, o Lopes, o Recanto e o Palmital. Tudo isso foi discutido com a CODEM também, feito conversa específica, feito diagnóstico.
O esgotamento sanitário, a população atendida é maior que a média do estado e do país. Se pegar o índice lá, é maior do que o que a gente tem na média. Eu não colocamos o número aqui, mas é exatamente isso. Então, a questão do saneamento, a cidade é bem atendida, né? Tem um sistema lá pós-Anhanguera, que tem um problema lá de atendimento, de esgoto, de água, mas que agora já tem projeto que vai sair agora para ser feito. Pode passar? Segurança pública. Isso é uma coisa sempre contraditória, né? A gente fala, não é contraditória, mas gera muita discussão, porque se a gente pega os índices, eles caíram nos últimos 10 anos. A gente tem todos os dados aqui, ó, de furto, roubo, homicídio doloso, furto. Se você avaliar, existe uma queda. Agora, sempre que o número se apresenta, em qualquer ano, ele é um problema. A pessoa fala, eu fui assaltado, eu tive um problema. Então, o problema existe. Agora, os índices mostram que é uma queda. Isso é uma potencialidade, ainda que exista problema de segurança na cidade. Pode passar? Educação, até o ensino médio satisfatório. Aqui a gente tem os dados, a gente levantou os dados da comparação do município de Nova Odessa com os outros municípios, no país, no estado e na região geográfica imediata. Então você tem aqui a colocação de Nova Odessa e é um nível de atendimento, né, bastante satisfatório. Então é um nível de atendimento satisfatório em relação aos índices do estado. Eu vou descer daqui para não cair, tá? O complexo de saúde conta com hospital, maternidade, também é uma questão. A saúde é sempre um problema interminável, né? Então as pessoas falam, tem problema de atendimento, demora um especialista, em todo lugar é isso. Só que uma estrutura de saúde a cidade tem, que é a questão do hospital, maternidade, clínica média, especialidades, e tem uma UTI em construção. Então essa é uma boa estrutura de atendimento para a cidade, em que pese os problemas existirem, mas é uma potencialidade em cidade que não tem. É obrigado a ir para um município sede da região metropolitana que não consegue ter o atendimento no local. Pode passar? Bom, agora os problemas levantados no diagnóstico, para discussão. População urbana. A gente chama grau de urbanização quanto você tem de população na zona urbana, tá certo? A gente tem 57 mil pessoas morando na população urbana e 946 como zona rural. A cidade tem muito pouco de zona rural, a verdade é essa. Nós temos por mais que você defina o perímetro urbano e perímetro rural, mas como área rural propriamente dita, a gente tem pouco aqui. Na verdade, o que nós temos mais aqui são áreas ambientais, áreas de recursos hídricos. Essas áreas são importantes, tanto com direção a Santa Bárbara, como em direção a Paulínia, mesmo em divisa com Sumaré. Você tem áreas importantes do ponto de vista ambiental, mas rural muito pouco, tá certo? Então o grau, dá para você botar só um bocadinho? Você consegue botar? O grau de urbanização é de 98%, quer dizer, quase que toda a população urbana. Quase que toda a população urbana, certo? Pode ir? Olha lá, 98,4%. E a taxa anual de crescimento? Essa é uma coisa para a gente pensar. Nós temos de 0,7%, nós tínhamos 0,7% de crescimento, passou para 1,3% e agora 2%. Então é uma taxa de crescimento. Essa é uma preocupação que a gente tem que ter. Como é que a população vai crescer aqui para a gente evitar grandes adensamentos e grandes problemas urbanos, falta de infraestrutura, de equipamentos comunitários e assim por diante. A população está na faixa de 15 a 59 anos. A pirâmide no Brasil, a pirâmide etária, ela era em 2000 pouca gente jovem, muita gente na faixa intermediária e a população idosa caminhando para o crescimento, tá certo? Se a gente pegar um pouco antes, você vai ver muito pouco aqui e muita gente aqui. Perdão, você tinha uma população muito grande aqui, a população jovem, uma população menor aqui e aqui pouco. Porque a população brasileira é uma população jovem. Isso foi mudando.
Olha, se percebe que agora estamos chegando numa situação em que a população mais velha aqui começa a ter um peso maior também. Então, esse peso a gente tem que considerar, esse envelhecimento da população que muda as características da cidade também. Olha lá, nos últimos 20 anos, a população jovem diminuiu, enquanto a população idosa, 60 anos ou mais, que é considerado o Estatuto da Cidade, o Estatuto do Idoso fala em 65, 60 anos, aumentou no município. Nas camadas mais carentes, muitas crianças. Ainda tem a questão da população jovem, porque é uma população que veio para cá, que formou família, que teve um filho, tá? Mas há um envelhecimento da população, tá certo? Isso tem que ser pensado também. Pode passar? Falta qualificação profissional e faltam indústrias que incentivem essa profissionalização, né? Então a gente acaba tendo aqui um problema que é sério. Isso acontece nas regiões metropolitanas, que às vezes o município não consegue oferecer os empregos necessários e a população é obrigada a se deslocar para o centro da região metropolitana, no caso Campinas e outras cidades, para buscar um emprego. E o município às vezes vira um município dormitório, vamos chamar assim. A população mora aqui, vai trabalhar no centro de maior desenvolvimento e até estudar. Então você acaba tendo uma pouca relação dessa população com o município. E outra questão da falta às vezes, de crescimento, de desenvolvimento econômico, é a baixa captação de recursos de ICMS, de impostos em geral. Então, às vezes, o orçamento dos municípios menores, da região metropolitana, são menores per capita. Deixa eu ler alguma coisa. Bom, questão social. A gente tem aqueles problemas, especialmente por conta do empobrecimento da população, e a gente está vivendo um momento desse hoje, que com a pandemia houve uma crise também econômica, um empobrecimento da população, e esses problemas sociais acabam aparecendo. O morador de rua, a questão da violência contra a mulher, isso aumentou bastante, infelizmente. A questão do idoso, como é que ele acaba tendo espaço na comunidade, espaço de atendimento, caso do idoso acamado. A questão das drogas, né, isso tem a ver com a questão da segurança pública, pessoas com deficiência. Então, essas questões sociais, a gente acaba tendo uma dificuldade nos municípios, principalmente que você tem a falta de políticas sociais. Isso acaba um problema que existe em todos os lugares e aqui não é diferente. Meio ambiente. Por mais que a gente preserve a questão dos recursos hídricos que abastecem a cidade, a gente tem uma gama enorme de questões ambientais. A questão da educação ambiental, necessidade, joga lixo na rua, área de preservação ambiental, você espalha o entulho da construção civil virou um problema da cidade, a pessoa descarrega em qualquer lugar, às vezes você não tem um tratamento, você não tem até um recolhimento disso, e depende do poder público, não é só da comunidade, depende também do poder público. A ocupação de áreas verdes por usos inapropriados, inclusive com usos particulares, né? Resíduos sólidos, disposição final. O município muitas vezes não tem a condição de tratamento de resíduos, de acolhimento, de recolhimento de resíduos e disposição desses resíduos. Pode passar. Rios e córregos poluídos, né? No caso do quilombo, outros córregos. Risco de inundação, alagamento e assoreamento. Tem uma região específica onde isso acontece mais aqui, ó, que é exatamente o encontro, olha, desses canais, desses córregos. Essa região aqui é uma região onde você tem uma fragilidade maior, em que você tem mais risco de alagamento, mas por conta até da composição do município, né? A drenagem urbana às vezes é deficiente, você não consegue responder, né? Especialmente quando você vai fazendo loteamento, vai fazendo a pavimentação do solo, fazendo rua, e isso acaba construindo casas. A impermeabilização do solo, a permeabilização do solo acaba não existindo, você acaba tendo alagamento. Por isso que no plano diretor, na lei de zonamento, a gente tem um índice lá que chama índice de permeabilidade, a garantir que as águas continuem infiltrando no subsolo, no solo.
e você acaba tendo menos permeabilidade dele, a impermeabilização dele. Os vazios urbanos, aqui nós temos uma situação, essa cor aqui, olha, nós temos as áreas mais urbanizadas e aquilo que a gente chama de vazios aqui, olha, todas essas áreas aqui em direção a Paulínia, a Americana, um pouco aqui em relação a Sumaré e também aqui em relação a Santa Bárbara, a gente tem grandes áreas vazias ainda. Nem tudo é chamado de vazio urbano. O vazio urbano é quando ele está dentro da área urbanizada e não está sendo utilizado. Essas áreas são áreas que podem ser de expansão, de preservação ambiental, rural. Então não dá para considerar essas áreas como vazios urbanos. Mas dentro da área urbanizada nós temos vazios urbanos, sem dúvida alguma. E aí essas áreas são vulneráveis. Especulação imobiliária, até utilização inadequada. Os vazios urbanos sobrecarregam a infraestrutura, porque quando você espraia muito a cidade, você exige mais de infraestrutura, sistema viário, transporte coletivo tem que ir lá na ponta para levar a pessoa que mora lá, você não tem frequência suficiente, porque você não tem carregamento para aquela região, você é obrigado a levar água, levar esgoto. Então, quando você espraia demais a cidade, você acaba tendo esse problema. Então, é importante que os vazios cumpram a sua função social para a gente evitar esse espraiamento todo. Vai passar? O sistema viário e mobilidade, a gente fez um levantamento viário de todo o município e a gente classificou as vias. Então, as vias são locais, com aquela que dá acesso para o bairro só. As coletoras, que é normalmente aquela que atravessa o bairro ali, que leva o ônibus, normalmente passa o ônibus. As arteriais, que são essas avenidas e vias importantes que atravessam o município, como o corredor metropolitano, como vias que dão acesso a regiões, uma via que dá acesso a uma região toda. Essa via que sai da Anhanguera, que vem, que dá acesso à cidade. Então, são vias arteriais. A gente fez um levantamento disso para saber exatamente os pontos de tensão. E a gente identificou pontos onde você acaba tendo essas dificuldades de circulação. Por que isso? Porque depois a gente acaba projetando um sistema viário na próxima fase. Vocês podem até falar sobre isso. Aquela região ali está com problema de trânsito. Essa expansão aqui, essa expansão, nós estamos mais ou menos aqui. Essa expansão aqui vai sobrecarregar essa via. Então precisa ver como é que a gente faz uma via de maior porte, ou cria alternativas de circulação. Então isso, a gente fez um primeiro levantamento, mas vamos avaliar isso no projeto. Pode passar? E aí, a gente identificou o que a gente chama de... a gente tem aquilo que divide a cidade, a gente chama de barreiras físicas, né? Então nós temos uma ferrovia, o quilombo. Por que é barreira física? Porque ali a gente não tem que ter uma transposição, viaduto, um túnel, uma passagem. Então, acaba sendo uma dificuldade de circulação, né? De vencer esses locais. A própria Pé do Gazeta, ela é uma via importante de circulação, mas ela também é uma barreira física, tá certo? E a gente desenvolveu 3 centralidades, 3 pontos centrais da cidade. A área central, né? Toda essa região central aqui, onde você tem maior urbanização. A C1, que pega toda a região da Rodolfo Kivitz aqui, pega essa região aqui, que é uma região mais de expansão, e a C2, que pega essa região para cá, da ferrovia, que você tem indústria, você tem loteamentos, é uma região em desenvolvimento, e tem também uma área ambiental para cá. Então são 3 centralidades que a gente tem na cidade. Por que a gente faz isso? Para pensar depois como é que a cidade vai se desenvolver. Pode passar? Aí nós temos vetores de crescimento, A cidade, o núcleo original está aqui, esse eixo aqui, né? De Sumaré Americana, que é o eixo metropolitano, e a expansão para cá e a expansão para cá. São vetores de expansão que a gente chama. Pode passar? Bom, aí começam então as diretrizes para melhorar inicialmente a governança da cidade. O planejamento de longo prazo, os planos de desenvolvimento que a cidade quer ter. O que a gente quer ter para o futuro?
São exatamente esses planos. Os planos conjuntos com as outras cidades da região. Nova Odessa tem uma conurbação, que a gente chama, que é uma ligação física. As cidades se juntam com Sumaré, com Americana. Santa Bárbara não, porque tem uma região ainda vazia. Paulínia chega até lá, mas tem uma região também mais vazia. Então, esses planos conjuntos precisam acontecer. Às vezes uma cidade sozinha não consegue resolver tal questão. Por exemplo, ligação com a Bandeirantes. Tem que ter um plano entre as cidades vizinhas e que envolva, inclusive, a região metropolitana. Senão você não consegue discutir essa questão. O planejamento descentralizado, pensar esses vetores de crescimento, essa região, essas centralidades. A cidade compacta, evitar esse espraiamento de qualquer jeito, né? Se está com um loteamento aqui, fazer um outro lá na outra ponta. Tem que pensar a cidade de uma forma mais integrada. Os órgãos municipais com políticas integradas na questão ambiental. Ela é importante para o desenvolvimento econômico, que é importante com obras, que é importante. Então, essa interligação tem que pensar. E lá no plano diretor vai aparecer isso. O planejamento urbano com serviços e equipamentos nos bairros. Os bairros têm que ter, claro que ele não tem total autossuficiência, mas ele tem que ter os comércios local, porque tem uma coisa, gente, e talvez vocês vivam isso em alguns locais. Às vezes o plano diretor ele estabelece o zoneamento, que é um complemento do plano diretor, uma regra tão rígida no bairro, em que às vezes você inibe aparecer um comércio para atender o bairro com uma padaria, eu já vi plano que impede, não deixa acontecer nada, só pode residência. E às vezes um serviço desse para aquela população evita que ela se desloque, né? E você não tem nenhum problema de incomodidade, pelo contrário, uma indústria caseira, sabe, o comércio tem que ser pensado em porte, em comunidade, e às vezes você inviabiliza isso no local. Nós fizemos uma audiência pública, né, Liliana, na fase ainda do levantamento de dados, e teve uma pessoa que falou isso ali na plateia, que tinha um projeto de instalação de uma atividade no bairro. Eu olhei aquilo e falei, eu não vejo nenhum problema, coisa de pequeno porte, que vai se integrar perfeitamente, e o plano atual inibe aquela atividade naquele local. Então precisa pensar isso, não podemos impedir que a cidade tenha essa vida, e o bairro tendo o comércio ali, aquelas coisas funcionando de forma integrada. Isso traz segurança, isso traz bem-estar para a população, evita o deslocamento. Planos de desenvolvimento tecnológico. Nós estamos numa região tecnológica, pensar nisso, ainda mais que o IZ, tem que pensar nisso. Mobilidade urbana em todos os níveis, acessibilidade total, né? Aí sistema viário, ciclo viário, tem que pensar em todo o sistema, integração. Valorização da cidade, incentivo ao turismo. A cidade tem uma capacidade turística, isso tem que ser pensado sempre. Economia criativa, isso aqui é uma estratégia importante que pega a pequena economia, que ela se integra e ela permite arranjos locais, inclusive, que permite o desenvolvimento. Às vezes um condomínio industrial, pequenas indústrias, que você possa dividir os custos no local, se a legislação permitir isso, incentivar isso, você facilita, gera empregos, melhora a vida das pessoas, a pequena empresa consegue sobreviver junto com as outras. Acesso à população à qualificação profissional, às vezes o plano tem dificuldade nisso, mas ele tem que apontar algumas possibilidades. O ensino, né? Vai passar? Aí a gente está pensando, no plano diretor nas escolas, fazer um trabalho com as escolas para poder explicar o conceito do plano diretor, para as crianças compreenderem e ajudar a construir isso permanentemente. Mas é um trabalho de cidadania que a gente está pensando. Isso pode estar dentro do plano diretor como um programa permanente, não precisa ser só agora na elaboração, pode ser permanente. Pode passar? Passei meio batido, mas acho que eu falei aqui. Tem mais? Não, né? Então a gente está na fase, só reafirmar isso, gente. Nós passamos uma fase de diagnóstico, de levantamento de dados, foi muita informação. Vai lá no site, tem muita informação. Passamos para a fase de diagnóstico, que é
olhar essa cidade de uma forma mais integrada e geral. E agora nós vamos fazer a terceira fase. Assim que terminar essas audiências, tem mais uma amanhã, a gente vai começar a fase de elaboração de propostas, tá certo? Então é isso que eu queria passar para vocês, pedindo desculpa novamente, porque na verdade quem ia fazer isso é a Miriam, que estava preparadíssimo para fazer, e eu acabei cumprindo o papel de fazer isso, mas sem a capacidade e a condição que a Miriam tem, tá certo? Mas é isso que eu queria passar para vocês, agora aberto a palavra. Fique à vontade. Só registrar aqui a presença da Liliana, que é arquiteta da equipe também, ela fazendo parte da equipe, né? E à disposição. Vou usar o microfone, é melhor para que registre aqui. Boa noite, pessoal, meu nome é Niclésia, fui morador de Santa Rita durante 20 anos. Com o plano diretor, eu acredito que a gente possa sanar alguns problemas que a cidade tem, né? Como o senhor disse, que a cidade tem alguns bairros que realmente é estritamente residencial. Eu estou no refúgio desse hoje. Eu tive que sair do bairro onde eu morava, abandonei minha casa por conta de um comércio. Estou no refúgio desse que é o Maria Helena hoje. Hoje lá não pode ter comércio. Então, graças a Deus que tem ainda esses refúgios no município. Porque a cidade não tem lei. A verdade é essa. O Dr. Robson disse, numa reunião que a gente teve, que eles apresentariam um projeto de lei do silêncio. Daria autonomia para a Guarda Municipal e a Polícia Militar ocupar estabelecimentos que produzissem ruído, som. Por quê? Na época, o Bruno, secretário do Meio Ambiente, não sei se ele ainda é hoje, me disse que não tinha fiscal para fiscalizar. Procurei a Miriam, bati de porta da Miriam, ela disse, Niclésia, já está no meu limite. Fiscalizou o estabelecimento não tinha alvará de funcionamento, não possuía a BITSE, tinha diversos relatórios da Guarda Municipal testando a perturbação do sossego naquele estabelecimento. Um horror. Ninguém dorme ali perto do estabelecimento. Consegui abandonar minha propriedade, fui morar no Maria Helena. Hoje o plano diretor prevê todos os bairros do município sendo zona mista. Vamos acabar com esses refúgios. Então isso, beleza, consegue fazer? Tudo bem, mas desde que tenha um plano que traz tranquilidade também para quem vai morar nesses locais. Porque hoje a gente não tem. Eu tive que abandonar 20 anos da minha vida aqui, porque eu não conseguia mais viver. Ia trabalhar cansado, não conseguia dormir, não conseguia de sossego, não conseguia de descanso. Então, o que eu tenho para dizer, para quem está aqui presente, nós somos moradores do município. A gente precisa de sossego, lógico, precisa renda, precisa receita para o município, mas também precisa de segurança para os moradores. Tá? Então é isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Só fazer um comentário, se quiserem falar também. O que ele colocou é verdade. Às vezes, porque a gente tem assim, só para explicar, temos um plano diretor. O plano diretor é um plano que estabelece as políticas gerais do município, as diretrizes, o desenvolvimento, o macrozoneamento, divisão da cidade em grandes regiões, a área ambiental, a área rural, a área urbana, expansão urbana, as políticas setoriais, os instrumentos. Então esse é o plano diretor. Aí tem uma outra lei que vai junto, mas a gente vai separar só para facilitar o entendimento, que a gente chama de zoneamento e parcelamento do solo. O que é o zoneamento? Exatamente isso que ele falou. É definir na cidade quais são as áreas, quais são os bairros que são residenciais, que são estritamente residenciais, pode acontecer, que são mistos, que são industriais, comerciais, corredor comercial, porque você pode ter o corredor comercial e o bairro, e mais para dentro você tem a área residencial. Então, essa definição, essa divisão chama zoneamento, e junto com ela vem os chamados usos e índices. Para cada zona, você tem que deixar muito claro o que pode e o que não pode ali, de que forma você pode, quer dizer, são os índices, ocupação, quanto eu vou poder fazer, qual a altura do meu edifício ali, se é um andar, 2, 5, 10, coeficiente de aproveitamento, quanto eu posso de área construída, gabarito, afastamento lateral, essas coisas vão estar nos índices. Então, o zoneamento ele é o uso, as zonas, perdão, os usos possíveis e quanto eu posso.
Só que o conceito, e aí você tem toda a razão, o conceito que deve ser aplicado nesse zoneamento, e além disso tem o parcelamento do solo, dentro da lei de zoneamento, que são os loteamentos, condomínios, aquela coisa, a regra toda. Mas o conceito tem que ser de incomodidade. Isso, a gente tem falado isso em todos os lugares. Quando o plano não é claro nisso, ele dá um trabalho danado para os órgãos de fiscalização, porque às vezes vai fiscalizar, não tem um instrumento para isso. E às vezes, eu falei aqui de porte das edificações, você pode ter uma edificação de 1.000 metros, que tem um incômodo, porque ela tem 1.000 metros, ela vai gerar acesso de veículo, movimentação, um monte de coisa, e às vezes você tem um negocinho pequenininho ali no bairro, que é um incômodo danado, por causa de som, de ruído, de uso inadequado. Então o plano tem que ser muito claro nisso, o zoneamento tem que ser muito claro, índices de incomodidade tem que ficar muito claro, porque senão dá zebra mesmo. É claro que acompanhado com isso tem fiscalização, tem os órgãos de controle, tudo isso, mas se a lei for clara, ajuda muito. E lá nas políticas setoriais, que a gente chama, quando a gente falar das políticas de cada setor, de cada área, a gente pode colocar ali alguns instrumentos também que facilitam a fiscalização. Multa, toda a parte de punição, porque às vezes também a multa é pequenininha, não adianta nada, o cara continua ali e a coisa continua acontecendo. Então você tem que ter também os instrumentos para aplicação do plano, além da divisão do território, da clareza do que é incomodidade, você tem uns instrumentos, senão você acaba acontecendo o que você falou, a pessoa é expulsa do bairro dele para outro local porque ele não consegue conviver ali. Então a incomodidade é a base, é o cerne do zoneamento. Por isso que é legal depois, quando a gente apresentar as propostas, a gente olhar. Eu acabei de fazer um trabalho numa cidade em que a gente via lá toda a descrição dos usos, um a um, comércio, tal, serviço diversificado, não sei o que, tem toda a descrição aliada ao porte e à incomodidade. Então, esses três argumentos têm que estar no zoneamento. Você tem razão nisso, tem que tomar muito cuidado para evitar, e senão torna um lugar. E às vezes uma atividade que é boa acontecer ali, que eu citei exemplo aqui, ela acaba não acontecendo e ela traz um benefício para a comunidade. Porque também você não pode engessar, você tem que permitir algumas coisas que não sejam incômodos, que sejam a favor da comunidade. Vamos por partes. O senhor quer falar primeiro? Pode passar lá? Pode falar. A minha situação, meu nome é José Antônio Cunha, eu moro lá há 9 anos, eu morava na Bela Cruzeiro por aí 25 anos, o caso do amigo que eu não conseguia mais dormir por momento do trânsito que tinha lá. Eu construí minha casa, ela era a última da TV, depois foi a minha, começou a época, aí foi difícil, eu comprei o maneira, construí para morar lá, porque eu pouco sossego. Agora com essa onda de se tornar o bairro zona mista, é um pouco complicado para a gente, né? Então, a sugestão que eu tenho é convocar todos os moradores, se 50% a mais de 50% estiver de acordo da zona mista, aprove então. Se não tiver, continua como está. Obrigado. Você vê que isso é um instrumento, né? Tem plano que tem isso. Total de ouvir a comunidade. Vai ter uma coisa também que, só antes de você falar, é uma coisa que eu não falei aqui, que é o estudo de impacto de vizinhança. O estudo de impacto de vizinhança é um instrumento do Estatuto da Cidade, que os municípios às vezes colocam lá no texto, no plano diretor, e não aplica. Porque o estudo para a vizinhança é como se fosse aquele, sabe, os estudos ambientais que fazia antigamente, que faz até hoje, mas o vizinhança é assim, você tem que comprovar que você não traz prejuízo para aquele entorno. Se você fizer, você acaba não aprovando aquela atividade. Então, o estudo para a vizinhança é um instrumento importante também. Boa noite a todos. Meu nome é Fábio Simões. Eu estou como presidente da Associação de Moradores Jardim Maria Helena, no mandato atual. E primeiro eu gostaria de lamentar a ausência da secretária, porque eu acredito que um tema como esse é fundamental a participação dela. Infelizmente, nós já tivemos 3 audiências, nesse caso da segunda etapa, programadas, a meu ver,
de forma não muito favorável para participantes, sendo uma delas ontem às 14 horas no horário comercial e outra amanhã, véspera de feriado. Então, acredito que isso também poderia ser fragmentado, se fosse caso uma por semana ou 2 por semana, mas para ter de fato a possibilidade de ter maior participação. Eu assisti ontem a audiência online e ela falou que um dos fatores é que a população não participa. Mas falando como alguém que já participa de audiências públicas do plano diretor por conta do mesmo problema dos meus colegas e vizinhos aqui, eu digo que a dificuldade maior nossa nos últimos anos tem sido transparência. Tanto é que o próprio plano já está atrasado há anos, né? A ponto, inclusive, quando eu venho hoje com uma câmera com o celular fazer a filmagem, é porque lá atrás conseguiram milagrosamente sumir com as imagens do plano diretor. Então, assim, eu acho que a colocação que ela fez foi um pouco infeliz, talvez por ela não morar na cidade, não sei se o senhor mora ou não, mas a gente tem um histórico aqui de convergência de interesses, né, principalmente nessa área do Jardim Maria Helena. Bom, falando um pouquinho a respeito do bairro, eu vi que vocês fizeram alguns destaques de pontos positivos e negativos, né? Mas eu não vi, não sei se isso foi contemplado no estudo, por exemplo, a questão da disponibilidade de fiscalização por esse problema de perturbação de sossego. Existe um Conselho de Segurança do município, que há anos tenta aprovar a legislação, tenta viabilizar a fiscalização, e a justificativa de governo após governo é a indisponibilidade de fiscalização. Eu não vi na documentação apontando como problema crítico a questão de perturbação de sossego. Tá? Nós, em Maria Helena, quando adquirimos o terreno lá, existia um ponto de venda que hoje, inclusive, funciona uma das chácaras que causa perturbação de sossego, chamado Espaço Brasil, e que, segundo informações, acho que está registrado como para uso de uma associação de moradores, coisa que nunca foi, nunca a Secretaria de Obras, e nos informaram e nos venderam o seguinte, né? Olha, o Maria Helena, ele vai ser um bairro que ele vai ficar com essa característica de bairro fechado, porque a outra área em que se tem intenção de futuramente também lotear será para finalidade comercial e o acesso se dará apenas através da Avenida César Pérez Gazeta. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não será permitido desmembramentos do bairro. A metragem mínima dos terrenos, eu acho que é 300 metros, 312 metros. Pelos locais lá hoje, tem 3 imóveis num terreno desse. E não é falta de pedir fiscalização para a Prefeitura, para a Secretaria de Obras. Temos documentos pedindo fiscalização lá que simplesmente pingam de uma secretaria para outra e acabam indo para arquivo sem a menor resposta ou justificativa. O memorial de justificativa de implementação do loteamento de Jardim Maria Helena caracteriza o bairro para uso residencial. E me permita discordar do senhor, quando o senhor fala que nós temos que pensar em melhorias e facilidades. Ali nós estamos no local que tem fácil acesso para mercado, para posto de combustível, até para o centro da cidade estamos a poucos minutos. Mas o que foi vendido lá atrás, e assim como os colegas aqui citaram, é que nós teríamos um bairro estritamente com característica residencial. E hoje não é o que acontece. E hoje, por mais que nós já tenhamos protocolado, abaixo assinado, pedido de fiscalização, boletim de ocorrência contra a chácara, inclusive, não sei se do colega aqui que ajuda o senhor a fazer a apresentação, ou de algum familiar ou cônjuge dele, por perturbação de sossego, há anos, não de ontem, do ano passado, do ano retrasado, há uns 4 ou 5 anos pelo menos, nós não conseguimos fiscalização disso. Então, nós ficamos com o ônus dessa perturbação de sossego e os outros que nem lá no bairro moram ficam com o bônus. Isso não é legal. Eu concordo até com o participante, pois não. Está lá como exemplo. Tá? Então, me permita discordar do senhor, porque a realidade que a gente vive é bem diferente. É bem diferente do que o senhor está pintando. Eu não sei se o senhor é morador da cidade, se o senhor acompanha como foram os planos anteriores, inclusive com não divulgação de informações. Eu pediria, inclusive, para que fosse mais divulgado isso também. Eu acho que é importante, inclusive, que a gente tenha acesso à proposta, ao plano, para não chegar igual a Câmara chegou no ano passado, um pedido de urgência especial para aprovar, mais de 500 páginas, o vereador que nem leu ia votar favorável lá. Então, eu gostaria também que isso fosse disponibilizado com um tempo coerente, porque agora, se o senhor pegar o celular do senhor, clicar no link do plano diretor e tentar abrir um mapa, lá, o senhor não vai conseguir, vai dar erro. E aí fica difícil, né? A gente vir para uma audiência, tentar
fazer uma argumentação, fazer a defesa de um ponto de vista daquilo que nos foi vendido. Não foi doado, nos foi vendido. Então eu gostaria de deixar essas questões bem registradas, porque eu sei que, quer dizer, eu não sei o que pode vir de intenção nesse plano diretor, inclusive, de repente, se for o caso, uma alteração de classificação de zoneamento, que eu discordo ali do vizinho, embora ele sugira que seja feita uma votação, não foi vendido dessa forma para nós. Eu acho que tem que ser respeitado da forma que foi vendido. Mas eu sei da dificuldade que é, dos interesses que existem, de aberturas de ruas, de solicitação de atendimento de desmembramento, e fazer uma alteração de classificação de zoneamento para zona mista, hoje, só vai beneficiar quem faz o irregular, quem fez o irregular desde o início e que até hoje a gente não consegue uma fiscalização. Muito obrigado. Bom, em relação a essa questão da perturbação da ordem, ela aparece em diversas falas aqui. Então, eu acho que é um assunto que a gente registra como para ser considerado, inclusive. E essa transformação, às vezes, de uso do bairro de forma irregular, né? A pessoa vai fazendo ali e acaba depois pensando em regularizar através do plano diretor, isso não deve ser considerado. Quando a cidade ela se altera do ponto de vista da lógica do seu funcionamento, é uma coisa. Quando você força a barra para acontecer ali uma atividade que é irregular, aí é ilegalidade, aí é que é essa perturbação da ordem. Então, nós estamos tendo aqui uma oportunidade, você vê, nós fizemos 3 fases: levantamento de informações, diagnóstico, com a exposição dos dados tanto no site como nas audiências, e aí, se for da audiência, de fato, pode acontecer. Agora, eu tenho uma ideia sempre que valoriza a participação daqueles que estão presentes e falando e colocando as suas questões. Mas nós tivemos essas 3 fases, e a fase de proposta agora vai permitir a oportunidade das pessoas opinarem. Olha, esse bairro tem que ser um bairro estritamente residencial, porque aqui não deve acontecer comércio, não deve estar... ou aqui é um bairro que poderia se transformar porque houve uma mudança tal e não tem prejuízo do bairro. Então essa discussão tem que ser feita na próxima fase agora do diagnóstico, da apresentação de propostas. Com relação à legislação, o histórico da legislação da cidade é de uma extrema confusão. A gente teve aqui plano diretor que acabou sendo questionado na justiça. Você tem um plano diretor que chegou à Câmara e foi rejeitado, e aí você tem razão, 500 páginas que talvez não desse nem tempo de ler, até porque chega no final do ano, no final do mandato, no final de uma legislatura. Então, assim, por isso que o processo de participação, de envolvimento da comunidade é importante, para as pessoas poderem opinar e dizer o que querem. Então, as contribuições que vocês estão dando são importantíssimas, né? Agora, existe uma questão, por isso que a gente fala ali, leitura técnica e leitura comunitária. Você tem um levantamento de informações que é um levantamento técnico, mas se não tiver a participação da comunidade que vive no local, que sabe do problema, aquilo não tem valor sozinho. Então, eu faço o plano diretor há muitos anos, desde que eu repito aqui, desde 79, desde como técnico, como coordenador de equipe, como levantamento de dados na rua, levantamento do uso do solo. Então, se a gente não tiver esse embasamento da comunidade, a gente não consegue chegar num resultado bom. Então, essa é a oportunidade, você tem razão, né? E esses problemas de conflito, de convivência, de vizinhança, é a base do zoneamento. Eu vou repetir o que eu falei aqui. Incomodidade tem que ser um instrumento do zoneamento, senão você vai permitir coisas que não são adequadas para aquele local, né? Então, por exemplo, verticalização é um fenômeno aqui ainda muito pequeno. Tem alguns lugares carregados, né, nos prédios, alguns condomínios, mas você tem poucos prédios isolados na cidade. A verticalização tem que ser tratada com muito cuidado, porque não é a questão, aí não é a questão do uso, é a questão do conflito que ela gera com os seus vizinhos, do ponto de vista de insolação, ventilação. Se você faz um prédio, um recuo de 2 metros de largura e um prédio de 10 andares, com certeza vai causar problemas na vizinhança. Por isso que a gente fala, quanto mais a altura do prédio, maior o distanciamento da comunidade, e em locais específicos. Você não pode permitir o multifamiliar, onde você tem só o unifamiliar, isso vai causar um incômodo para aquela população. Então, essas coisas agora a gente tem uma oportunidade de discutir, né?
E eu falei de instrumentos. Ele falou de um instrumento interessante que tem plano diretor que coloca essa questão de ouvir a comunidade, de permitir que as pessoas possam opinar. A avaliação da vizinhança, né, o instrumento que faz a avaliação da vizinhança pode estabelecer isso também como regra. E aí precisa usar mais instrumentos. O Santa Cidade criou uma série de instrumentos lá na década de 2000, 2001, e até hoje eles são muito pouco aplicados. Eles estão a favor da população, né? E esse instrumento é um deles, né, do impacto de vizinhança. Mas essa questão também tem que ser tratada aqui, sem dúvida alguma. Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Mantovani, eu sou morador da Zona Oeste de Nova Odessa, da periferia de Nova Odessa, na região das Chácaras, que é chamada de Chácaras, mas que é a região próximo da represa Recanto. É o Vale dos Rios. Eu moro no Vale dos Rios. Essa região é uma região peculiar, porque na verdade ela era uma área rural que começou com alguns loteamentos de forma irregular, né, que foram vendidos como chácaras para recreação e depois se tornaram áreas urbanas, né? Hoje é considerado zoneamento como áreas urbanas, né? E no começo realmente eram lugares que eram mais frequentados para finais de semana, mas hoje no bairro, por exemplo, aumentou muito as pessoas morarem, então, e com isso ocorreram diversos problemas. Quais seriam? Problemas de estradas, né, que são estradas de terra ainda, acesso, né? Problema de sossego, que chácaras todo mundo entende que pode fazer o que quiser, e aí aqueles que moram são prejudicados, né? Aqueles que alugam, pessoas que alugam chácaras, e o pessoal faz. Mas um dos problemas que nós temos muito grande lá hoje, há um bom tempo, isso foi até na audiência de ontem, foi falado, é que uma das áreas que temos lá, que é da pedreira. A pedreira sempre foi um cômodo ali, né? A pedreira sempre foi um cômodo por conta da atividade dela, explosões, né? As casas da gente foram chacoalhadas muitas vezes lá, mas aí depois houve uma alteração de um terreno lá para colocar 2 usinas de asfalto. Isso foi positivo, porque nós tínhamos uma associação na época, eu inclusive fui presidente da associação do bairro, e foi ventilado que havia se instalado essas usinas. Quando foi ventilado, eu fui procurar a CETESB para saber se realmente ia ser instalado naquele tempo, porque nada, ali era uma área de recreação, nem o zoneamento tinha sido alterado. Depois falaram que não, que nada havia. Para surpresa nossa, poucos meses depois estava sendo instalado, foi alterado de forma irregular o plano diretor para uma área industrial, e principalmente por uma atividade totalmente poluente, sem controle. E ali nós já diversas vezes fizemos contato com a CETESB. A CETESB sempre foi um órgão para nós omisso, porque nós estamos ali, estamos vendo o que está sendo. E eles falaram que sempre o atendimento, que essas indústrias estavam regulares, que estavam usando todos os procedimentos, e não estavam. É só ver o poluente que fica, né? E nós entramos com um processo no Ministério Público solicitando que aquilo fosse revertido. E isso aí ficou encalhado, ficou lá aguardando, o promotor aguardando conversas e tal, mas nunca foi para frente. Então nós, no momento de se questionar isso, né, nós questionamos que isso está irregular. Outro motivo é que ali, como você mesmo disse, é uma área de represa. Nós moramos numa área de preservação, certo? Que é importantíssimo para o município, e há resíduos que são lançados no meio ambiente. Nós temos uma nascente que passa em frente à minha chácara, tá?
que aquele resíduo vai para lá. Isso vai para a água, isso vai para a população, vai para o tratamento. Quer dizer, de alguma forma todo mundo aqui está recebendo aquilo. Fora o ar que é totalmente carregado. Nós de manhã acordamos com uma cinza terrível. Então, esse tipo de atitude do poder público de no meio da noite pegar lá e mudar um zoneamento para favorecer setores econômicos, até entendo, está ligado à pedreira, porque é ótimo, você tem a pedra aqui, o cara entra do seu outro lado, vai lá e faz o asfalto. Isso é ótimo para um lado econômico, se olhar para o aspecto da indústria, da atividade. Mas para o meio ambiente, para os vizinhos, para todos que estavam ali sendo prejudicados, isso não foi visto. Nós não fomos consultados, nós não fomos analisados, ninguém foi, aqui vai instalar agora uma indústria, porque esse tipo de atividade nem numa área industrial se faz. Concorda comigo? Você não instala uma área de usina de asfalto numa área industrial. Se numa área industrial não pode, muito mais numa área de preservação e aí uma área que as pessoas moram. Né? A gente está lá, passei todo fim de semana, só no fim de semana tem o cheiro. Eu moro. Então esse aspecto não foi visado. Então, o que nós queremos hoje, deveria ter mais pessoas aqui para mostrar indignação sobre isso, mas é que esse plano diretor não contempla isso. Essa indústria ela traz um benefício econômico para o município. Isso é mais importante do que todos esses aspectos ambientais, porque não acontece, sempre teve a cidade do verde, esse slogan. Só que isso foi perdido com o tempo, com esse tipo de atitude, de você instalar por interesses econômicos uma indústria totalmente poluente, uma área ambiental, né? Então nós queremos hoje, você falou que vai ter uma parte de propostas, né, que não é agora, né? Agora é só exposição, né? E a próxima? Nós já estamos manifestando isso desde já, para que a gente não chegue lá nesse momento onde vai ser revisto essa área, que outros interesses, que são interesses econômicos, que sejam, sobressaiam ao interesse da população, interesse ambiental, que eu vejo que é um patrimônio. Você não pode perder isso simplesmente para você ter um ganho econômico, tá bom? Com isso eu acho que tem que ser contemplado, não sei se é essa a visão. Eu vou fazer um comentário aqui que estamos na fase de diagnóstico e não de proposta, mas eu vou quebrar o protocolo aqui. Eu vejo aquela região, e posso até ir contra algum interesse daquela região. Eu vejo aquela região como uma região de uma macrozona, quando eu olho assim, para mim está muito claro, macrozona de preservação dos recursos hídricos. Aquela região é essencial para a preservação da água do município. Nós temos lá 3 represas e nós temos os nascentes. 90% da bacia, 90% não, um pouquinho menos, 80% da bacia ainda está em condição de preservação. 20% já pega uma área mais já urbanizada, já pega uma área, já tem até uma indústria mais lá na frente, em direção à Americana. Mas é uma região de preservação de recursos hídricos. Aí a pergunta que se isso entraria no macro zoneamento do plano diretor, porque daí lá no zoneamento, o que você faz com as coisas que já estão lá? Nós temos lá 4 loteamentos de chácaras, eles já estão lá, já estão regularizados e tal. Eles são chamados usos tolerados, até porque eles podem se adaptar a uma região de preservação dos recursos hídricos, que são chácaras, não é uma ocupação intensa. Você consegue garantir a preservação do recurso hídrico a partir daí. Aí você tem uma pedreira e uma usina. Eu passei por um caso muito parecido. Era uma região de manancial, tinha uma pedreira histórica, tinha 50 anos lá, e o cara queria fazer a usina de asfalto lá dentro. Acabou sendo negada a usina, mas a pedreira tinha alvará de outorga de extração, de uso, tinha tudo, aprovação de tudo, historicamente. Como é que você trata uma questão dessa numa região de recursos hídricos? Também é uso tolerado, desde que o cara tenha toda a aprovação. É uso tolerado,
você não pode fazer de qualquer jeito, você tem que ter aprovação, você tem que ter controle. Se você for mudar de lugar, tem isso também, né? Você faz uma extração aqui, de repente você muda para cá. Isso acontece muito em atividade extrativa. Quando você muda para cá, você está fazendo outra. Você tem que ter toda a aprovação ambiental aqui. Profunda aprovação ambiental, senão você não muda. Senão os caras ficam mudando de lugar só. E tem que ter plano de manejo, plano de recuperação, contrapartida para a cidade. Porque ele é uma atividade econômica, e tem que ser, isso é importante, mas tem que ter uma contrapartida para a cidade do ponto de vista ambiental. Porque ele está numa região de recursos hídricos. Então, eu estou adiantando essa questão, é a minha opinião muito pessoal. A gente não está falando de propósito, mas eu não tenho dúvida que aquela região tem que, até porque ela não é conurbada como Santa Bárbara. Você não tem conurbação. Santa Bárbara naquela região tem zona rural, então não tem conurbação ali. Então, na minha opinião, tem que ter uma preservação ali, não tem nenhuma dúvida disso. Essa história do uso moderado é uma questão importante. Usina de asfalto é uma coisa meio torta, que é uma atividade industrial. Ela causa problemas ambientais sérios, especialmente para recursos hídricos. Então, se coloca bem essa questão e isso tem que ser avaliado. Então, eu estou dizendo que eu posso estar colocando como uma opinião, repito, muito pessoal minha, não é uma discussão ainda que fizemos, porque às vezes pode contrariar assim, a ideia de que aquela região pode ser expansão de loteamentos, de condomínios. Eu acho que tem que ter um controle. E quando a gente fala assim, se eu estou me alongando aqui, gente, quando a gente fala assim, macrozona de preservação de recursos hídricos, não é uma macrozona rural, é de recursos hídricos. Então você não precisa respeitar o módulo do INCRA, que é 20 mil metros quadrados, se for dividir, não. Você pode permitir algumas atividades ali que sejam possíveis naquele local e tenha a preservação de recursos hídricos como um elemento importante. Então, eu acho a tua colocação importante, bate um pouco que eu penso, e a gente tem que pensar isso agora na próxima fase de proposta. Todos esses cuidados. Agora, em seguida, aí termina a elaboração, novamente a audiência. Aí expõe, aí vocês opinam. É o processo. Desculpa, não vi isso, não, mas vou deixar você falar primeiro. Na realidade, eu sou uma das pessoas. Meu nome é Natanael e sou uma das pessoas que veio de fora e estou morando lá. Eu moro na Chácara Central. E o que o meu vizinho está colocando aqui, o Luiz, interessante, tem todo o histórico, mas eu só queria dizer poucas coisas aqui. Trabalho lindo que estou vendo aqui, não é? De mapeamento, diagnóstico, ou seja, melhorias contínuas para o nosso município, não é? Isso que está acontecendo lá, a instalação da usina, é coisa antiga, quando a cidade de Nova Odessa era pequenininha. Essa cidade cresceu, hoje é uma cidade linda, cresceu rapidamente e nós estamos vindo para cá. E ali, aonde tem essa situação poluidora, ali hoje moram famílias, ali tem crianças, tem idosos, ou seja, aquilo cresceu muito, longe daquela região ser uma área industrial destinada para uma zona industrial para Nova Odessa. Nova Odessa não merece isso. Nós não merecemos. Então, eu só queria colaborar com o Luiz, que eu sou um dos moradores, investi e vim para cá. Adoro essa cidade. Vocês que moram aqui, cidade linda, bem cuidada. Agora, vejo que aqui dentro do processo de melhoria contínua, de corrigir erros do passado, que vocês olhem, por favor, nesse processo para a gente lá. Porque nós que estamos vindo de fora, eu particularmente, acho que está no absurdo. Obrigado, desculpe. Bom, eu sou Edson Sorpelli, sou arquiteto, urbanista, eu represento o IAB, o Núcleo Americano em Nova Odessa, e o SASP. Eu acho que tinha duas palavras na apresentação, que era inteligente e sustentável. E acho que é o que a gente estava discutindo aqui até agora. Inteligente e sustentável. Além dessa questão que já foi colocada, eu gostaria de pontuar que, ainda que a gente não tenha uma área delimitada como rural,
a gente é visível plantações, né? E exatamente nessa região em volta da represa, a gente tem plantações. A gente tem plantações de cana, né, cultivo de cana de açúcar, e tem o cultivo de soja, né? E a gente sabe que isso vai agrotóxico, veneno. Se a gente caminha para cá, a gente pela Rodolfo Kibitz, à nossa direita, tem lá uma plantação de soja à beira da calçada, né? Ou seja, existe uma incidência de veneno, né, chegando próximo da cidade. Então eu acho que isso é uma questão preocupante, assim como a questão da poluição dos mananciais e da represa, já que a curva de nível, né, a caída, vai tudo ali para a represa, tá? Essa é uma questão. Eu não consegui verificar ainda no plano, né, mas houve, né, já teve uma audiência sobre a instalação de uma usina de lixo, né? E assim, eu acho que é pertinente, ela tem que ser discutida também já nessa questão do plano diretor. Se há essa intenção, né, de se ter uma usina de lixo, e é interessante a gente pensar de novo naquelas palavras de inteligente, sustentável, porque a Europa já está fechando, abandonando a ideia de usina, a queima de lixo, e a gente está trazendo isso como uma novidade, né? Então eu acho que é pertinente a gente estudar melhor essa questão da usina de lixo, que ela está sendo pleiteada aí para ser colocada próxima também de uma nascente que é do outro lado da cidade, que é da represa dos Lopes. Então esse seria um ponto. O outro ponto é referente à classificação das vias arteriais. Eu vi que tem um mapa sobre as vias arteriais. A cidade ela foi crescendo, ela foi criando loteamentos fechados, né? E esses loteamentos vão impedindo a circulação e interligação entre bairros. Então eu acho que é pertinente a gente pensar e talvez em alguns pontos ver a possibilidade de revisar o loteamento fechado, porque a gente tem uma situação no distrito industrial, onde tem a Avenida Natália Clava Monte, e você tem uma avenida larga e ela acaba na portaria de um condomínio, de um loteamento industrial, e aonde ela poderia facilmente ser um conector com outro bairro da cidade. Outra questão também ainda, né, nessa questão das conexões, a interligação estou com o mapa aqui, vou deixar ele aí depois, que é na nossa caminho à Fazenda Velha, né? Na verdade, a gente tem alguns condomínios, e esses condomínios são compridos, né? Então ele corta parte da cidade e você vai impedindo a interligação. Então ainda existe algumas ligações possíveis, futuras, né? E é importante o plano diretor já colocar isso como futuras conexões. Uma outra coisa que eu preciso pontuar aqui, que está no volume 4, tá? Que é sobre o vazio urbano, né? Aí depois agora você esclarecer um pouco a questão do vazio urbano, que a gente tem, como nem tudo que está vazio é urbano, então acho que é interessante a gente classificar isso também, o que é urbano, esse vazio urbano, porque a gente tem instrumentos, né? E depois, lendo ainda, a gente vê que tem várias levas que possuem dívidas, né? Então, assim, é algo que a gente tem que pontuar e aplicar os instrumentos do Estatuto da Cidade. E para fechar, é a questão da divisão da cidade, né? A gente tem o município praticamente dividido em 5 partes. Seria a rodovia Anguera, o Rio Quilombo, Ribeirão Quilombo, a linha férrea, Ampério Gazeta, né, que é uma via de alto tráfego ali, e futuramente, um dia, a gente vai ter o complexo de represas, né, porque você tem área ainda do outro
lado. Então, pensar nessas divisões, porque nem eu sou morador no residencial Fibra, e a gente tem apenas 2 pontes para vir para a parte da cidade, para atravessar o Ribeirão Quilombo. Quando uma ponte fica fechada, você só tem uma para passar. Se um dia, e essa segunda, uma fica em uma área de alagamento, se ela estiver fechada, você fica ilhado. Então, acho que é pertinente. Vou tentar, ele abordou diversas questões, eu vou rapidamente fazer alguns comentários em relação ao que ele falou. Esse inteligente sustentável, quando fala inteligente, os municípios estão utilizando hoje muito projeto de tecnologia. Existem pontes, existem projetos, recursos para isso. Então, inteligência sustentável tem a ver com essa questão, tecnologia e a questão do equilíbrio ambiental, desenvolvimento equilibrado da cidade. Em relação às áreas rurais, com cultivo rural, com uso rural, se você fizer uma macrozona de preservação dos recursos hídricos, elas podem permanecer, desde que, do ponto de vista do uso, do ponto de vista do manejo, que pode causar problemas numa área de recursos hídricos, tem que ter o controle. E lá em políticas setoriais, quando a gente fala em políticas setoriais, a gente estabelece uma série de critérios em relação a isso. Recentemente saiu um levantamento do Brasil todo, sobre a qualidade da água. Não sei se vocês viram isso. Em todos os municípios. Aliás, Nova Odessa aparece lá sem problema. E eu fui ver porque eu fiquei até curioso. Tem município que tem problema de contaminação da água, problema sério, e não é só o município Campinas, cidades grandes, cidades importantes, estado de São Paulo, do Brasil, aparece problema de contaminação de água, que a gente está bebendo, decorrente dessas questões, ou de manejo de agrotóxicos nas áreas rurais, que cria o manancial, ou do tratamento, processo de tratamento de água até. Então, é uma questão muito séria, muito séria. Então, lá nos políticos rurais vai aparecer isso. Em relação ao sistema viário, então, a terceira questão que você colocou como a última, a gente vai pensar exatamente nisso. Nós não queremos criar via para atrapalhar um loteamento já instituído. Você falou do industrial, aí o impacto é menor, né? Porque também a indústria quer mobilidade, então dá para pensar. Essas ligações vão ser pensadas. É uma pena que o plano de mobilidade urbana daqui, que foi feito recentemente, ele é muito genérico, ele é bem genérico. Ele poderia ter aprofundado um pouco mais e ter proposto, para você ter uma ideia, ele não tem um mapa viário com classificação, plano de mobilidade urbana no município. Então ele tem que ter sido um pouco mais profundo. Eu não quero julgar o que aconteceu, como é que ele foi feito, porque também cada história é uma história, né? Mas ele poderia ter aprofundado um pouco mais. Então essas ligações viárias são possíveis de ser pensadas, você citou algumas. Se você deixar o mapa aqui ou entregar depois para a gente, é importante para avaliar essas questões que você colocou. E eu sabia que eu esqueci alguma coisa. Esqueci alguma coisa que você comentou aqui, mas acho que no geral você contou questões que são importantes. Os instrumentos, que são os vazios urbanos. O ideal é que na proposta apareça a definição do vazio urbano, que pode ser área, pode ser localização, pode ser as duas coisas. Está numa zona organizada com uma área urbana. Isso a Liliana conhece muito bem também, que ela já fez muito. Por que se classifica? Porque os instrumentos do Estatuto da Cidade, tributação de vazios urbanos, imposto progressivo, aquelas coisas, possam ser aplicadas. Se você não tem a definição e a localização, você não consegue fazer a tributação. Então, você citou o Estatuto da Cidade, você tem razão. Uma questão, ainda da questão da mobilidade, é o mapeamento das redes de alta tensão. São barreiras e elas podem ser conectoras. Mais coisas? Tá. Se souber, responder. Não sei se cabe dentro do plano diretor, né? Meu nome é Marcos, sou morador aqui do Maria Helena. Eu não vejo nenhum projeto que é o seguinte: cadê
vez que vai surgir uma nova obra, seja um condomínio, uma casa, uma construção, por que ele já não tem a obrigatoriedade de ter uma cisterna na casa? Qual seria o objetivo de você ter uma cisterna na sua casa? Evitar enchente. A gente pega toda a água da chuva, joga para a calçada e vai embora, vai dar enchente em algum lugar. Se cada casa rendesse 20%, 10% do seu número, um percentual da água da chuva, depois que choveu, na medida do seu dia a dia, você lava a calçada, você molha uma plantinha e etc., e você vai escoando essa água devagar. Eu não vejo esse tipo de projeto em lugar nenhum, não sei se caberia no plano, né, diretor aí. Mas, ao meu ver, cada obra, cada casa, cada imóvel deveria ter uma cisterna para reter a água da chuva. E lógico, né, imagina isso funcionando com a defesa civil. Olha, vai ter uma chuva forte nos próximos dias. Pega a cisterna da sua casa, joga a água fora, deixa ela vazia, porque vai reter mais água. Quantas vidas a gente teria salvo nesse mundo, né? O instrumento a gente pode discutir, mas o teu conceito está correto. Aí entra na questão da sustentabilidade. O ISPRE pensa isso, reuso de água pensa isso, só que isso pode ser colocado no plano ou ter programas específicos disso, que podem estar previstos no plano diretor. Então, o teu conceito está correto. Está correto. E, especialmente no loteamento, você tem uma escala maior, você pode ter controles de cheia. Você tem razão. Lembrei mais uma questão que tem a ver com a questão da sustentabilidade, que é a questão das usinas. A questão da política de recursos hídricos é uma política completa, desde a coleta, a separação, a coleta seletiva, os tipos de resíduos que você tem na cidade. Então você tem o resíduo inerte, aquele da construção civil, o resíduo doméstico, que você pode, o resíduo reciclável que você pode reutilizar, resíduos de risco, que são o lixo hospitalar e outros, lixo industrial. Então, tudo isso, existe uma legislação federal hoje que você tem que estabelecer uma política no município. A última coisa lá na ponta é o tratamento. E a gente ainda tem uma discussão profunda no Brasil. Eu fui participando de um convênio com a Alemanha. A gente foi selecionado no Brasil um projeto e lá nós fomos até a Alemanha, para a Universidade de Braunschweig, em que foi feito um convênio com o município, e eu participei disso. O convênio era um estudo profundo da forma de tratamento do lixo que tem a ver com a nossa realidade. A Alemanha falou assim: não tem regra pronta para vocês, vocês têm um tipo de lixo que é diferente do nosso, vocês têm uma lógica de educação ambiental diferente da nossa. Tanto que lá na Alemanha eu conheci usinas que já tinham sido abandonadas e usinas que estavam em andamento, que eram história de geração de energia, que é uma discussão também mais profunda. Então, o mais importante é a política inteira. E no plano diretor a gente vai colocar uma descrição dessa política, mas o plano em si, ele também não resolve tudo. Você tem que ter depois programas e aplicação desses programas na cidade. Então é uma outra questão importante. A queima do lixo, ela está fora em que pese você ter projetos no Brasil em funcionamento que trata disso, ela é ambientalmente discutível. Então existe toda uma política e tem que começar, porque se você chegar lá na ponta com menos lixo para tratar, já muda tudo. E você pode chegar lá na frente com 20% do lixo, 10% do lixo. Então depende desse sistema todo, é um sistema, mas é uma questão importantíssima. Assim como a água, o lixo. Gente, nós estamos chegando no horário, né? Eu nem sei que hora que é, que eu estou falando, eu esqueço do. Eu estou sem bateria, né? Então nós vamos. Você vai falar? Não, achei que você ia falar. Mais alguém? Gente, nós vamos ter. Eu acho que as colocações aqui são importantes. Tem que ser consideradas todas. E a gente, nesse processo de elaboração de proposta, com certeza vamos considerar essas manifestações de vocês, para a gente apresentar as propostas na próxima fase. E vocês vão poder, inclusive, participar e discutir as propostas. Certo? Mas eu queria agradecer, lamentar a ausência da Miriam que teve esse problema hoje, que não pôde comparecer. Eu tentei suprir
a ausência dela aqui da melhor forma possível, tá? Mas ela tem muito mais conhecimento, especialmente da cidade, do que eu, tá certo? É isso. É isso? Obrigado a todos vocês. Então. Você quer falar? Tem que falar o horário. Que horas são? 20h55 horário, o encerramento dessa audiência.